E chegou a hora de nós falarmos da editora VEC, esta que é a editora mais icônica, especialmente entre os fãs mais antigos, do nosso Tex Willer. Vamos ver como que foi a trajetória do personagem nesta editora. Bom, pessoal, eu estou aqui com o meu bloquinho de anotações em mãos para nós discorrermos sobre a história do Tex na editora VEC. Bom, iniciamos sabendo que a editora VEC é uma editora fundada em 1913 no Rio de Janeiro. Foi fundada por Arturo Vecchi, que era irmão do editor famoso Lotário Vecchi. Arturo veio para o Brasil e deu início à fundação desta editora, publicando romances femininos italianos, que fizeram muito sucesso e permitiu a sua estabilidade financeira e empresarial em terras brasileiras. Em 1950, depois de fazer um experimento com quadrinhos lá nos anos 20, em 1950 ele definitivamente inicia na produção de histórias em quadrinhos, lançando no Brasil, neste ano, as edições Xuxa e O Pequeno Xerife, também produções italianas que, como já vimos em vídeos anteriores, eram produzidas em estrícias, em tiras de 8 centímetros de altura por 16, mais ou menos por aí, 16, 17 de comprimento, o famoso formato talão de cheque. Formato este lançado por Tristano Torelli na Itália, justamente com as edições del Piccolo Sceriffo, ou O Nosso Pequeno Xerife. Muito bem, em 1950, o Arturo Vecchi, através da casa editorial Vecchi, a editora Vecchi, publica esses quadrinhos. Ele, por algum motivo, optou por não trazer Tex Willer, que já estava sendo lançado na Itália, aliás, lançado no mesmo ano que o Pequeno Xerife, 48. O que acontece é que quem trouxe o Tex foi Roberto Marinho, através do seu jornal O Globo, trocando o nome do personagem para Texas Kid e eu publicando nas edições da revista Júnior também em formato de tiras. O motivo que a editora VEC não trouxe o Tex naquele período, nós só podemos especular, e a especulação mais óbvia é que o personagem ainda estava iniciando e não tinha nenhum indicativo de sucesso. Por algum motivo, Xuxa e o Pequeno Xerife foram mais atraentes na oportunidade. Em 1957, Roberto Marinho, já com a sua editora Rio Gráfica, ele abandona o personagem Tex e este personagem então fica 14 anos sumido. Ele vai ser retomado justamente pela editora VEC em 1971. O que levou a editora VEC a publicar o Tex nos anos 70 foi a decadência que os quadrinhos estavam sofrendo. E conta-se que os editores da editora VEC se impressionaram com o sucesso da Epopeia Tri, a famosa publicação da Ebal das História del West, que hoje está sendo republicada magistralmente aí pelo meu amigo Neymar, da editora Saican. Então foi a Epopeia Tri que impressionou positivamente o Lotário Campelo Vecchi, que era sobrinho neto do Lotário Vecchi, filho de Arturo, e este, Arturo Vecchi, já havia falecido repentinamente na Itália em 1969. Então a empresa Vecchi era conduzida com mão firme pela Amália
Campelo Vec, esposa do falecido Arturo Vec, e pelo seu filho Lotário Campelo Vec. Então, eles resolvem trazer um sucesso italiano, também do gênero faroeste, como disse, impressionado pela Hippopétri. E este fenômeno é o Tex Willer, que desta vez vem com o nome Tex para o Brasil. Então, as revistas de romances, as principais, Grande Hotel, Jacques Douglas, fizeram em novembro e dezembro de 1970, fizeram propagandas em suas páginas da vinda deste novo personagem dos quadrinhos. Na edição 46 da Jacques Douglas, de janeiro de 1971, foi publicado um suplemento, hoje um item de coleção raríssimo, um suplemento em que trazia a chamada, a propaganda para as edições, tinha uma capa igual à capa do número 1, a mesma impressão, só que em preto e branco. Era um suplemento, aliás, no mesmo tamanho, em papel jornal, que continha a chamada e também algumas páginas da aventura O Signo da Serpente, como atrativo. E em fevereiro, então, surge nas bancas o número 1 de Tex Willer, O Signo da Serpente, dando gratuitamente, junto com esta edição, um arco e flecha, item também icônico e polêmico no colecionismo Tex. Sobre esse item, vamos falar só sobre ele em um vídeo único. Tex não começou fazendo muito sucesso. Ele atendia à expectativa editorial e só não foi cancelado porque foi observado um acréscimo na venda mensalmente. Então, os primeiros 37 números foram publicados mais ou menos no formato italiano, similar. Era um pouco mais estreito, medindo 20,5 por 14 centímetros, com alguma variação. Esta medida não foi uniforme nos 37 números. Como já dissemos, esses 37 números são também itens raros do colecionismo Tex. Isso durou então até 1974. A partir do número 38, Emboscada na Ilha Misteriosa, a edição passou ao famoso formatinho, que durou até pouco tempo atrás, medindo mais ou menos 18 por 14. Na época, o editor do Tex, na VEC, era o Carlos da Fonseca. Carlos da Fonseca era o mesmo editor das revistas de romance. A VEC ela não se estruturou para trabalhar com quadrinhos e com as revistas. Então ela publicava tudo em com o mesmo grupo editorial. Isso fez com que as primeiras edições do Tex não tivessem aquele apelo dos quadrinhos, aquele apelo editorial dos quadrinhos. Carlos da Fonseca, lá por 1973, ele resolve se aposentar. Então a VEC chama para os quadros dos editores o jovem promissor Otacílio Costa da Assunção Barros, conhecido como Ota. Otacílio Barros já havia começado com a EBAL e era chamado então para reforçar essa equipe dos quadrinhos. Otacílio Barros era também cartunista. Ele vai entrar na editora nos fins de 73, mas vai trabalhar com Tex realmente em 75. Em 1975, ele de fato passa a trabalhar com Tex. Inclusive, é na edição número 53, Entre Duas Bandeiras, que consta no expediente o nome do Otacílio Barros. Neste período, a VEC resolve formar setores para trabalhar com suas diversas publicações. E cria-se, então,
o setor dos quadrinhos, que é responsabilidade, entre outros, do Otacílio e também do nosso conhecido Paulo Guanais, que trabalhava já com o personagem desde o início. O Paulo Guanais, que é tradutor, também trabalhava com a revisão dos textos. Com a criação dos setores, e há uma óbvia otimização das edições de Tex a partir de então. Então, algumas delas ficam claramente registradas. Por exemplo, até a edição número 56 não havia sido publicado o frontispício, que nós conhecemos até hoje. Esse frontispício havia sido criado na Itália em 1964 para a edição 47 e que foi trazido para o Brasil na nossa edição número 56, A Vingança de Apache Kid, isso em outubro de 75. Até esta edição, as lombadas da revista eram todas brancas, né? Tinha apenas escrito, letra comercial bem pequeno, Tex número tal. Às vezes no alto da lombada, às vezes embaixo, mas a lombada era toda branca. A partir do número 57, então, a lombada passa a mudar suas características, contendo o número na parte superior, a logo, o título no centro e abaixo a logo da editora. Ela vai se consolidando, vai se aperfeiçoando e acaba se consolidando assim, e é mais ou menos o padrão que existe até hoje nas lombadas da edição mensal de Tex. Até o número 39, a opção da editora VEC foi fazer edições de aventuras completas. Não havia arcos, não havia continuação. Esta decisão editorial permaneceu assim até o número 39, quando, a partir do número 40, com a história O Bruxo Mouro, passa então a surgir as edições continuadas também aqui no Brasil. Também outra atividade que a editora implementou em suas edições foi a grande sacada das edições especiais de final de ano e depois de férias, na metade do ano. Dezembro e julho, geralmente, essas edições apareciam com grande volume de páginas. Pode-se até dizer que a editora VEC foi a precursora no Maxi-Tex aqui no Brasil, produzindo histórias volumosas de 270, 300 páginas. Isso também perdurou ao longo da vida editorial do personagem. Há muitas críticas contra a editora VEC referentes ao fato dela não seguir a cronologia italiana e também não seguir a sequência normal das capas. Nós precisamos entender o momento que a editora vivia e suas expectativas para com o personagem. Primeiro, precisamos entender que a editora, é claro, sabia muito bem que o Roberto Marinho já havia publicado Tex no Brasil. E ele tinha exatamente escolhido a sequência cronológica italiana. Então, aquela ideia já havia sido utilizada pelo concorrente. Era natural que a VEC experimentasse uma outra linha editorial. E isso justifica plenamente o fato dela pensar as melhores aventuras para atrair o público. Isso deu tão certo que o personagem virou um sucesso maior do que na época em que ele estava na revista Júnior. Vejam bem que a ordem cronológica italiana ela tem início com as estrícias, de apenas 32 páginas. Então as aventuras elas tinham um ritmo muito frenético, não havendo longos diálogos. Era muita ação o tempo todo, porque acabava em 32 páginas para ser continuado na semana seguinte, já que era semanal. Então, consequentemente, o ritmo era outro. Hoje, se nós formos ler qualquer coleção que tenha republicado o Tex cronologicamente, como na Itália, seja o Tex Coleção, seja o Tex em Cores, seja o Ômnibus, haverá muitas reclamações
sobre o estilo. Isso porque a leitura destas 32 páginas, condensada numa sequência de páginas, por um grande número de páginas, não dá ao leitor o tempo necessário de assimilar a trama das histórias, porque é tudo muito rápido e frenético. Começa uma história, termina, começa outra, termina, sempre com muita ação, porque foi pensado apenas em 32 páginas. Então a VEC, fazendo publicações de muitas páginas, ela não iria cair nesse erro. E foi daí, então, que muito provavelmente ela teve a ideia de publicar as histórias longas do Tex, saindo daquele ritmo que a Júnior já havia produzido. Então é uma escolha editorial muito inteligente. O fato de não seguir as capas justifica-se porque a editora não sabia o sucesso que o personagem faria. Então ela trouxe as capas que melhor convinham ao momento. Vamos dar o exemplo do número 1. A ideia era apresentar o personagem. Não há capa melhor. Ele aparece de corpo inteiro, com uma Winchester em punho, mostrando exatamente na imagem quem é ele. E a própria história, já que inicialmente tinha-se um apelo ainda ao público infantil, a justificativa disso até trazia um arco e flecha de brinquedo, fica óbvio que o público era o infantil, e ainda foi pensada uma história com dinossauros, justamente para atrair o público infantil. Isso muda peremptoriamente a partir do número 2, em que a história já é bem mais visceral, inclusive com cortes no final, para evitar mostrar uma mulher cometendo uma atrocidade contra um homem, como ocorria na história final, que foi cortada para só ser republicada na íntegra no Tex Coleção. É preciso entender, então, o momento histórico e contextualizar para não cometer anacronismos durante as nossas críticas, muitas vezes levianas. Mas vamos seguir então. Em 1977, o personagem fazia um sucesso significativo. Já vendia mensalmente 80 mil cópias da sua revista. Então, era um momento bom para se atender uma avalanche de cartas que pediam uma reedição, justamente porque os primeiros números, mais modestos em tiragem, acabaram não atendendo a todo o público que se apaixonou pelo personagem ao longo das publicações. Então, com isso, a VEC decide fazer a reedição. Surge então o Tex segunda edição, uma das coleções importantíssimas e significativas do personagem até hoje. Muito bem, as propagandas que antecederam o lançamento do Tex segunda edição ocorreram no número 71, Assalto ao Trem, e 72, Texas Bill, de janeiro e fevereiro de 1977. O número 1 da segunda edição é publicado em abril. Foi publicado espelhado, né, com a imagem invertida, para abrir espaço para dar destaque ao título da aventura. Esse artifício seria usado mais de uma vez, inclusive pela própria editora Globo. Tex, então, se transformou num sucesso fenomenal. No ano de 1979, registrou-se para a primeira edição a tiragem de 120 mil exemplares vendidos ao mês. E em 1981 chegou a 150 mil exemplares vendidos ao mês da primeira edição. Haviam, segundo a própria fala do Otacílio Barros, em entrevista para o G.G. Carçan, publicado no livro Águia da Noite, ele fala que a segunda edição publicava em torno de 100 mil exemplares mês. Então vejam que realmente foi um sucesso. Essas marcas não foram atingidas novamente. Com todo esse sucesso, a VEC resolve publicar um álbum de luxo
capa dura do Tex, que é o famoso ídolo de cristal. Até hoje um item muito bem comemorado entre os colecionadores. Comemorado, procurado e valorizado. Em 1980 é lançado o ídolo de cristal. E em 1981 uma outra novidade, que é o álbum de figurinhas do Tex. Esta raridade, como não foi publicada em todo o Brasil, lançada em todo o Brasil, acabou tendo um número restritivo e, consequentemente, é um item muito valorizado. Outra consequência do sucesso do personagem foi a mudança da periodicidade. Então, a partir de agosto de 1981, no número 126, O Grande Golpe, da primeira edição, e no número 53, Entre Duas Bandeiras, da segunda edição, a revista passou a ser quinzenal. Vejam bem que agora, a cada mês, apareceriam 4 revistas, né? 2 da primeira edição e 2 da segunda edição. Quem tentava completar a sua coleção naquela época se via em palpos de aranha, já que precisava descolar dinheiro suficiente para comprar as 4 edições e manter assim a sua coleção em dia. Mas todo esse sucesso geraria o próprio fim da editora. Para entender isso, precisamos saber 2 coisas. Uma é que desde a indicação por Arturo Weck, do filho Lotário Campelo Weck, para gerir a editora, havia um grande conflito entre os irmãos por conta dessa decisão. Muito bem, associado a isso, a editora havia se endividado porque o sucesso que ela estava fazendo exigia um parque editorial tecnologicamente compatível. Então ela fez um grande investimento em máquinas para esse novo parque. Acontece que naquele período a economia brasileira entrou num severo declínio, houve uma grande desvalorização do dólar, houve uma grande crise de desemprego, diminuiu-se as vendas, a editora não tinha como firmar os seus compromissos. Isso, associado aos problemas internos familiares, foi decretando o desgaste e o fim da editora. Em janeiro de 1983, foi publicado na primeira edição o número 161, Trilhos Ensanguentados. E no mesmo mês, a segunda edição estava no número 89, A Lei do Mais Forte. Janeiro de 83. A partir daí, aconteceu então um sumiço nas bancas. É interessante compreender que os leitores fora do Rio de Janeiro, pela falta de comunicação e de divulgação, já que isso sairia apenas em jornais, não sabiam absolutamente nada da crise da editora. Então eles achavam que com vários títulos nas bancas da editora, a editora estava muito bem, o que não era verdade. Então, a partir dessas edições que eu acabei de citar, houve uma paralisação da distribuição das edições nas bancas. Somente em maio é que volta o número 90 da segunda edição, a edição Sem Trégua. E em junho surge o inédito Desafio do Canyon, o número 162. E é somente na capa do número 162, o Desafio no Canyon, é que vem o aviso que a periodicidade voltou a ser mensal. Era o início do fim. A partir daí, as publicações se estendem até o número 164, Selva Cruel, para a primeira edição, e até o número 94, Pacto de Sangue, para a segunda edição. Pacto de Sangue, que era uma edição especial, nem chega a ser publicada inteira, é apenas publicada pela metade, e a Weck deixa definitivamente de mandar suas publicações às bancas. A Weck entrou
em concordata no ano de 1982 para, em agosto de 1983, decretar falência. A VEC deixou de existir, mas teve a felicidade de tornar Tex um sucesso editorial. Um sucesso tão grande que sua coleção, iniciada em 71, perdura até os dias de hoje. Eu faço votos para que vocês tenham curtido este vídeo. Inscrevam-se no canal, deixem o seu like, comente o que acharam, qual a experiência que vocês têm com as edições da VEC e permaneçam conosco para que nós continuemos produzindo esses conteúdos. Forte abraço e até o próximo vídeo.